Antes da gente começar essa entrevista, eu gostaria de fazer um combinado com vocês aqui hoje. A gente vai ter fortes emoções sobre minha história de vida, mas antes eu gostaria de convidar todos vocês para me acompanharem no meu Instagram. Meu Instagram é leo.rodrigues2s oficial, que lá vai ter todas as informações sobre toda a minha vida, sobre todos os concursos e também sobre o reality show que eu estarei participando, que vai estrear dia 3 de julho. E na programação da Rádio Alternativa, aqui na página do nosso Facebook, nós vamos ter hoje uma entrevista diferente, uma entrevista interessante. Vamos conversar a partir de agora com Leomar Rodrigues, Léo Rodrigues. Uma história, que chama muita atenção. Uma pessoa, um homem, nasceu aqui no interior de uma cidade próxima de Maravilha. Na sua juventude foi para uma cidade grande em busca de melhores condições de vida e lá alcançou o auge, se tornando uma pessoa conhecida nacionalmente, até mundialmente. E depois ele teve também a recaída. Ele caiu aí na bebida, teve aí os momentos de alcoolismo. Depois se superou de novo. Essa é a história que nós vamos contar a partir de agora aqui na Alternativa, no nosso Facebook. Primeiro, então, Leomar, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Inicialmente, fala um pouquinho da sua infância, onde você nasceu, onde você viveu seus primeiros anos de vida. É um prazer imenso estar aqui com vocês e poder compartilhar com todos vocês essa minha história de vida e de superação, que é muito importante, acho, compartilhar com todos vocês. Eu nasci em Maravilha, meus pais são de São Miguel da Boa Vista. Com 19 anos eu saí de Maravilha e fui para São Paulo em busca de sonhos. Eu sempre fui um jovem muito sonhador. Eu queria alcançar muitas coisas e com isso eu fui embora com 19 anos. O que você foi trabalhar em São Paulo? Teu primeiro trabalho? O meu primeiro trabalho em São Paulo, eu comecei a trabalhar como garçom em uma churrascaria. Mas sempre tinha sonhos de ser modelo, ator, então era isso que eu almejava. Então eu tinha meus propósitos, meus sonhos e foi isso que eu fui atrás. Você tem vários prêmios aí de beleza nacional, internacional. Como foi o primeiro contato aí com esse mundo aí do glamour, da beleza? Então, eu sempre falo para todo mundo que eu sou um ex-alcoólatra que viveu em situação de rua e hoje se tornou Mister, representante mundial de 2 concursos internacionais de beleza. Eu fui achado dentro de uma balada por um olheiro, ele me chamou para participar de um concurso, participei, venci a etapa no Brasil, fui representar o Brasil no Peru, voltei e continuei fazendo alguns trabalhos no Brasil, graças a Deus. Era uma pessoa muito bem vista, tanto em São Paulo como em outras capitais também. Depois desse teu primeiro concurso, você já largou teu trabalho de churrascaria? Já vivia desse trabalho ainda? Eu fiquei na época de churrascaria 3 anos. Depois eu saí e passei a trabalhar com isso e com promoção em eventos em São Paulo. Então tinha marcas que me contratavam para mim fazer a propaganda, a divulgação de produtos deles que estavam em lançamento. Depois dessa sua primeira conquista, outros títulos foram chegando. Retrata aí tudo que você já conquistou aí no mundo da beleza. Então, depois dessas primeiras conquistas, veio a minha fase do alcoolismo. E depois veio as outras conquistas. Ah, tá. Então vamos focar agora nessa fase baixa. É só álcool, não teve drogas? Foi álcool. Álcool. E como que começou? Nas baladas, amigos? Toda pessoa, todo adicto, toda pessoa que entra no alcoolismo ou querendo em outras drogas é por algum motivo. Mas o importante não é por o que você entra, e sim o porquê você se mantém. Eu entrei por causa de uma depressão que aconteceu, e a depressão me levou para o alcoolismo. Eu não gostava de bebida. Eu não gostava, mas eu fazia aquilo porque eu não queria ver aquele dia passar. Quando eu vi, eu estava no fundo do poço que eu não conseguia sair mais. Quais eram os tipos de bebida que você consumia? Eu bebia só destilado, era só vodka. Eu chegava a consumir 1 litro de vodka por dia. Isso ainda quando você estava trabalhando? Com isso, eu comecei a perder todos os trabalhos. Porque eu passei a não comparecer nos trabalhos, eu não conseguia ter a produtividade que eu tinha antes nos meus trabalhos. Então, isso começou a fazer que eu comecei a perder todos os trabalhos.
Eu fui literalmente do luxo ao lixo, porque eu comecei a perder tudo e parei numa situação de rua. E quando terminou o dinheiro, terminou o trabalho, a fama, aí vem a desgraça. Como eu falei, eu fui parar numa situação de rua, mas não tinha necessidade disso. Eu tenho uma família, graças a Deus, que me dá o maior apoio do mundo sempre, mas eu tinha vergonha. A vergonha, o medo, porque eu sempre era uma pessoa muito bem vista por todos e por a minha família. Então eu tinha vergonha de voltar para minha família e eles me verem na situação que eu estava. Quanto tempo durou esse teu período aí de alcoolismo? 2 anos. 2 anos. E durante esse tempo, como é que você se conseguia manter? Se você estava longe da família, não tinha dinheiro, não tinha emprego, chegou literalmente a viver na rua, dormir na rua? Sim, eu cheguei nesse estado, mas o que acontece? Quando você está num estado desses, para você nada mais faz sentido. Então, às vezes, eu até tinha algum dinheiro, mas no meu consciente, eu falava assim, eu vou pagar aluguel para quê? Então, nem toda pessoa que está na situação de rua, às vezes, é por uma necessidade, às vezes é por o estado que está te levando aquilo. Então, é lógico que quando eu me vi no fundo do poço, sem dinheiro, sem nada, eu acabei voltando e, graças a Deus, hoje estou recuperado. Tá voltando um pouquinho atrás, do tempo que você ainda estava naquele período de alcoolismo, isso era lá na capital, em São Paulo. Era em São Paulo, mas quando eu voltei, aqui eu também me mantive por um tempo, mesmo assim, eu não tinha forças o suficiente, parece, para sair daquilo. Eu queria que tu detalhasse um pouquinho mais os momentos que você viveu na rua, né? Você lembra de alguma coisa, onde você dormiu, alguns contatos assim desagradáveis que você teve, noites frias, chuva. Exatamente, você passa por tudo isso, por frio, por chuva, condições lamentáveis, você não come ou você come o que tem e você convive com pessoas que você não sabe quem, você é maltratado, você também se maltrata por você estar numa situação dessas. Então você vive uma situação lamentável que eu não desejo isso para ninguém, são situações muito horríveis. Hoje quando eu vejo alguém tanto aqui em Maravilha, que está tendo casos também, com situações dessas de rua, eu fico olhando e fico pensando, eu já passei por isso. E foi você, no teu inconsciente, na tua força, que tomou essa vontade de voltar aqui para sua família, ou alguém foi te buscar, te auxiliou? Não, eu voltei porque eu quis, eu precisava disso. E como foi sua volta sem dinheiro, chegando em casa? Você tinha antes o crédito da família, né? Que você tinha uma profissão, né, de reconhecimento até mundial, né? E chegar em casa dessa forma, como a família, seus pais, seus irmãos, alguém, como a comunidade te recebeu? Graças a Deus a minha família sempre me recebeu de braços abertos, mas querendo ou não tem o julgamento de muitas pessoas. Por isso às vezes o medo, o receio de voltar, porque você tem medo do julgamento. Quando eu decidi realmente me internar, porque eu precisava disso, eu não queria que ninguém soubesse, eu não queria que ninguém me visse. Se eu visse um amigo meu de um lado da rua, eu atravessar para o outro, porque eu não queria que me visse naquele estado lamentável. Então, muitas vezes vem a vergonha, o medo do julgamento, porque querendo ou não, tem muitas pessoas para julgar. Então, eu tinha muito medo disso. Hoje eu falo abertamente sobre isso. Hoje, graças a Deus, eu estou muito preparado para os julgamentos que vêm, porque tem. Mesmo assim, hoje eu estando curado, hoje eu ser representante mundial de 2 concursos internacionais, mesmo assim tem os julgamentos e tem os apontamentos, mesmo assim. E como foi o período de recuperação? Você ficou internado, buscou auxílio de profissionais? Primeiro passo para você querer uma superação é você realmente querer. O adicto é a pessoa mais mentirosa que tem no mundo. Eu posso estar mentindo aqui para você, quando eu ver que você está acreditando, eu já estou na minha mente burlando o que eu vou fazer para te enganar de novo. Então o primeiro passo é você querer. Depois que você quer, ok, é mais fácil, você vai procurar ajuda e você vai procurando os caminhos que são melhores para você. É lógico, ajuda de profissionais. Depois você precisa se conhecer muito bem, conhecer seus pontos fracos, o que pode te levar talvez a depois uma recaída de novo. Então você precisa se estudar e se conhecer. Mas o primeiro passo é você querer. Porque se você não quer, não adianta a família te levar, a família te forçar, porque se você não quer, você não vai mudar. Você chegou a ficar internado um período? Eu me internei.
Quanto tempo? Eu fiquei um mês numa clínica que era desintoxicação. Depois eu fui para outra e fiquei 5 meses. Quando eu saí dessa segunda clínica, eu já era auxiliar de monitor. Era eu que tomava conta de todos os remédios dos outros pacientes, era eu que organizava algumas coisas. Então, quando eu saí, eu já estava mais preparado. Só que o medo depois que você sai, lá você está protegido dentro de uma clínica. Você não vai fazer algo errado dentro da clínica. E o sair? Isso que eu ia te perguntar. Essa recuperação, essa internação na clínica foi numa clínica aqui da região, né? A primeira clínica que eu fiquei foi em Tunápolis, depois eu fui para uma clínica no Paraíso, que a gente tinha tarefas, a gente tinha bicho para cuidar, a gente tinha roça para cuidar, então a gente tinha várias tarefas lá dentro. Foi lá que eu passei 5 meses. E como você começou a nova vida depois de estar recuperado? Para onde você foi daí, quando estava liberado da clínica? Quando eu saí da clínica, eu voltei para minha família. E elas te aceitou? E aí, a partir de quando você retomou a tua vida profissional? É importante a gente ressaltar que quando você está num tratamento, sua família toda está com você. Porque se você sair e a sua família não saber como te receber, é perigoso. Porque você sai com muitos medos. Porque aqui fora é um parque de diversões, você tem tudo a hora que você quiser. Então a minha família, eles também estavam preparados para me receber. Quando alguém se interna e sai de uma clínica para a vida, para a convivência de novo, a sua família tem que saber te receber. Mas te receber não como um bebezinho querido, ó, vem cá meu bebê, vou fazer as melhores coisas para você. Mas não, a sua família tem que te deixar ciente que você errou e você vai ter que provar com atitudes que você mudou. Não são com palavras. É muito fácil, como eu te falei, o adicto é a pessoa mais mentirosa que tem. Eu posso chegar e te falar um monte de palavras bonitas aqui e você acreditar. Quando eu ver que você está acreditando em mim, eu vou lá e faço tudo de novo que eu fiz. Então a sua família tem que te deixar ciente que você errou e você vai ter que provar para eles com palavras, não com palavras, mas sim com atitudes, a sua realmente mudança. Quanto tempo faz isso agora que você saiu desse Agora vício? vão fazer 5 anos. E depois a tua retomada, qual foi depois do seu trabalho, logo depois dessa fase sombria? Quando eu saí da clínica, eu queria trabalhar com pessoas e eu queria fazer psicologia. Aí fui procurar curso de psicologia e eu estava por acaso no meu Instagram e apareceu um curso de cuidador de idoso. Falei, é isso que eu quero fazer. Fiz um curso de cuidador de idoso e fui procurar algo para aprender na prática. Tanto que eu fui para o Lar Santa Bárbara. Lá eu permaneci por anos e hoje eu trabalho também. Aqui em Maravilha. Aqui em Maravilha. Lá eu permaneci por anos, lá eu aprendi a ser um ser humano totalmente diferente também. São muitas histórias e muitas coisas que fazem você ser um ser humano melhor também. Você tem uma pequena experiência também como ator? Sim. Quando eu fui para São Paulo, no início, eu não comentei isso, mas eu comecei a fazer curso de teatro. Comecei a fazer curso de teatro, foi ali que eu entrei como modelo também. Então eu faço trabalhos como esse também. E atualmente, que trabalho está fazendo? E essa retomada, você ainda não contou, né? Que depois que você saiu da bebida, voltou a trabalhar, depois disso você participou de novo, né? De concursos de beleza, né? Sim, eu não queria mais isso para mim, porque eu estava muito tempo fora de tudo isso. E aconteceu da mesma pessoa que me levou para o Peru há anos atrás, agora hoje há 13 anos atrás, me chamou para participar de um concurso e representar o Brasil lá fora. Eu falei, não, eu estou totalmente fora de tudo, estou totalmente fora de forma. Não, Léo, se prepara porque eu quero você aqui comigo de novo. Eu me preparei e agora vai fazer um ano que eu fui para o Peru, voltei com o título de Mr. Master Pacífico Universo 2022. Então, depois de tudo isso que aconteceu na minha vida, eu fui para fora representar o Brasil e voltei com o título internacional. E atualmente está inscrito, vai participar de um novo concurso de beleza nesse sentido? Não? Depois desse concurso que eu voltei do Peru, eu ganhei o título de Top Model Brasil 2022. Com esse título, eu fui representar o Brasil no Mr. Grind Internacional, que aconteceu em novembro em Porto Alegre. E lá eu voltei com o top 3 do concurso. Depois disso, viajei para o Paraguai também representar o Brasil, mas eu acompanhei um concurso de beleza. Então, hoje eu estou colhendo os frutos depois de tudo que eu passei com esses concursos que eu participei.
Seria para mim estar agora, nesse mês, viajando para Portugal, representar o Brasil em outro concurso, só que eu optei em não ir para esse concurso porque eu optei pelo reality show que eu fui selecionado para participar. Isso, vamos falar desse reality. É próximo, né? No meio do ano, né? Sim, vamos falar sobre o reality show. Eu fui selecionado para participar do reality show chamado New Face Reality Brasil, que ele vai acontecer no interior de São Paulo, numa casa. A gente vai ficar confinado em 20 pessoas no período de 20 dias, de 40 dias, quer dizer. E lá vai ser a mesma dinâmica do Big Brother, vão ter eliminações toda semana, por isso eu conto com a colaboração de todos vocês. E para que eu volte de lá vitorioso desse reality show, que vai ser uma experiência nova, e eu quero ter a oportunidade de mostrar lá dentro quem eu sou, com toda a minha bagagem de erros e acertos e vitórias. Tem algum canal que o pessoal pode acompanhar ao vivo esse reality? Eu quero convidar todos vocês para me seguirem no Instagram, e lá tem todas as páginas que vai ser transmitido o reality show. O meu Instagram é leo.rodrigues, 2S, oficial. Vai ser transmitido pelo um canal do YouTube, um canal aberto de São Paulo, e também tem um aplicativo que pode baixar que você assiste gratuitamente o reality show. Voltando atrás um pouquinho, como foi a seleção para você chegar até esse reality? Eu sempre falo que eu sou uma pessoa muito cara de pau. Eu não estava selecionado para esse reality show. E tinha um amigo meu que estava selecionado para o reality show. E eu fui no perfil deles e comentei, dando os parabéns, tudo, e o perfil do reality começou a me seguir. E um dia eu estava em casa acompanhando lá, e eu fui no perfil deles e mandei uma mensagem falando assim: quero participar, me chama. E a gente começou ali as seletivas. Resumindo, hoje eu estou com um contrato com eles assinado para estar também no elenco do reality show. É numa cidade de São Paulo, né? Sim, no interior de São Paulo. O período já está definido ou não? Só A estreia vai ser dia 3 de julho. 3 de julho. Isso. E são quantos concorrentes? São 20 participantes que vão entrar no início, e depois tem alguns participantes de uma tenda que eles falam, são mais 4 participantes, provavelmente vão entrar para casa também. Se ele tem o modelo do Big Brother Brasil, tem prêmio também no final, né? Sim, o prêmio para o reality show, o ganhador sai de lá com um carro no valor de R$60 mil. E outros prêmios também, né? Sim, tem patrocinadores, então no decorrer do reality você também pode sair com algumas outras premiações, assim como cursos de inglês também, o ganhador sai com curso de inglês. E hoje você já está se preparando para esse reality? Você tem noção do que pode acontecer lá na casa? Olha, para um reality show você pode ir o mais preparado possível, você não sabe o que vai acontecer lá dentro. Eu sou uma pessoa às vezes muito explosiva, eu tenho uma personalidade muito forte, então eu não sei como vai acontecer lá dentro, mas sim, eu tenho algumas preparações. Eu estou me preparando com alguma equipe ali, que a gente está vendo várias coisas para deixar, e também eu ser visto, porque não adianta eu estar no reality show e as minhas redes sociais não serem movimentadas para que eu seja visto, e também vão ter mutirões de votação para que isso aconteça e eu volte de lá com uma vitória. Torcemos, né? Sim. E, Léo, uma pergunta a mais que eu iria te fazer agora: que conselho, o que você deixa para as pessoas que vão ver esse vídeo, né? E que já tiveram ou estão agora vivendo uma situação de depressão, de alcoolismo, querem sair disso? Primeira coisa, eu gostaria de falar sobre medo. Posso falar sobre medo? Tranquilo. As pessoas muitas vezes hoje me perguntam: Léo, você não tem medo de se expor, de falar? O porquê você falar sobre isso? Eu estou falando sobre isso porque eu quero poder ajudar outras pessoas. Eu recebo muitas mensagens no meu Instagram me procurando sobre isso. Então eu atendo todo mundo, eu falo com todo mundo. Hoje, eu tinha muito medo antes de me expor e falar sobre a minha história por causa de julgamento. Infelizmente, a gente tem uma sociedade muito preconceituosa que gosta de apontar o dedo para você. Então, hoje eu digo que eu sou uma pessoa que não tem medo de nada. Sabe por quê? Porque o medo, ele deixa você de realizar seus sonhos e viver as melhores fases da sua vida. Se eu tivesse medo, eu não teria ido para concursos internacionais. Se eu tivesse medo, eu não estaria num reality show. Se eu tivesse medo, eu não estaria compartilhando minha história para ajudar outras pessoas. Então hoje eu não tenho medo. Por quê? Porque o medo deixa você de viver as melhores fases da sua vida.
quais foram ou são ainda hoje teus principais apoiadores, incentivadores para você ter essa mudança? Primeiro, disparar da minha família. Eu tenho minha família sempre me apoia em tudo, graças a Deus. Eu dou muito valor às coisas simples, às coisas pequenas e a minha família. E quando eu fui pro segundo concurso, eu tive o apoio de Maravilha Inteira. Eu não tinha dinheiro para ir para pagar uma franquia. Maravilha Inteira fez uma rifa e eu juntei o dinheiro para pagar a franquia. Então hoje eu saio na rua, todo mundo me conhece, todo mundo fala comigo. Então eu diria que a minha família e sim uma população inteira são os meus apoiadores hoje. Hoje sim, eu tenho lojas que eu faço divulgação, eu tenho lojas que eu faço propaganda, mas eu diria que são todas essas pessoas que me dão tanto carinho diariamente. Léo, hoje você também, de repente, já é procurado assim por escolas, instituições que querem ouvir tua história de vida, ou você já pensou em montar algumas palestras e divulgar a tua vida? O porquê expor a minha história? Porque eu tenho sim planos de fazer um projeto social que eu tinha intitulado como Construindo Histórias. Eu quero fazer uma palestra e eu quero ir sim para dentro de escolas falar sobre a minha história. Porque é muito forte uma pessoa que viveu em situação de rua e hoje ser um representante mundial de 2 concursos. Então eu quero sim levar minha história mais para frente, eu quero fazer isso, é algo que me dá prazer em falar. Como eu falei antes, a gente falar sobre, esses dias eu expus. Para quem quiser ver meu antes e depois, tem no meu Instagram, eu postei uma foto esses dias, e essa minha foto, em pouco tempo, ela teve quase 32 mil visualizações. Muito bem, antes de a gente fechar essa nossa conversa, deixa aí todos os teus contatos, né? Tanto das mídias sociais, que você acha interessante que o público pode interagir contigo. Eu diria mais o Instagram mesmo. Instagram. Eu tenho um canal do YouTube que eu abri agora também para passar informações minhas sobre o reality show, e também depois vai ser um canal de entrevistas e a gente vai ter algumas coisas bem legais. Mas por enquanto é o meu Instagram mesmo. Alguma coisa interessante, específica, se eu não perguntei, pode ficar à vontade. Eu sempre digo algo sobre respeito. Hoje as pessoas elas não precisam gostar de mim, gostar da minha história. Mas as pessoas elas têm o direito de me respeitar pela minha história. Porque hoje o que falta não só comigo, mas com muitas pessoas da sociedade, é principalmente o respeito. Então, as pessoas não precisam gostar de mim, mas sim me respeitar. Ok, Léo, nós agradecemos a coragem, né, a vontade que você teve de estar aqui com a gente, conversar um pouquinho sobre a tua vida, né, que teve todas essas fases, né, fases de glória, fases de muita dificuldade, né? Enfim, eu só tenho a agradecer vocês, a população inteira, por sempre me acompanhar e sempre me apoiar em todos esses meus desafios. Teremos mais um pela frente, eu sei que eu posso contar com vocês.